você o checklist de classificação que a Atento elaborou. É um checklist que é bem mais completo do que o que você vai encontrar na legislação, na 275. E aí aqui a gente começa com a identificação do cliente. Então você vai até o cliente e vai preencher toda isso aqui são dados, né? Nome, razão social, com quem você vai falar, telefone, se for para mandar e-mail, para quem que vai, né? Então essa é a capa nossa, que são os dados referentes ao cliente. Depois, você vai fazer um documento que se chama levantamento de setores e subsetores. Por que isso aqui é importante? Dentro de um ambiente de manipulação de alimentos, a gente precisa prever todas as áreas que aquele lugar tem. A gente pode chamar de áreas ou de setor. E dentro de cada setor vão ter subsetores. Quando a gente estava falando na outra aula sobre documentos, a gente tentou fazer um fluxo ordenado de todas as nossas ações. E aí hoje, a partir de hoje, vou pedir para você começar a pensar de forma ordenada nos setores de manipulação de alimentos, nos setores envolvidos em uma cozinha, em uma indústria, em um supermercado, em qualquer lugar de manipulação de alimentos. Então você vai ordenar na sua cabeça o seguinte: primeira coisa, por onde chegam os alimentos. Então você tem um setor de recebimento. Quando esses alimentos chegam, eles vão para onde? Eles vão para o armazenamento, que pode ser armazenamento ou estoque, ou depósito. Tem locais que se chamam desses três nomes. E depois que eles foram para o depósito? Do depósito eles vão para a área de manipulação. E aí a área de manipulação, ela vai ter várias sub-áreas, ou vários subsetores. Porque se a gente pensar numa cozinha, então nós vamos ter pré-preparo de vegetais, pré-preparo de cereais, pré-preparo de carnes e depois a gente tem o preparo, que é a área de cocção, que pode ser através de forno, fogão, fritadeiras. Então aí nós temos um setor subdividido. Você pode me perguntar, tudo isso tem que estar em salas separadas? Não. Mas eles precisam estar delimitados, porque em algumas situações isso pode gerar contaminação, que é uma das situações que a gente chama de contaminação cruzada. Então, voltando no raciocínio, recebeu, recebimento, guardou, depósito, preparou, área de preparo. E depois, nós temos dois caminhos. Para onde vão? Distribuição. Distribuição. E se sobrou, vai para onde? Vai ser armazenado de novo. Então ele vai para o depósito também. Então sempre pensando no fluxo. Ah, mas depósito eu já falei. Então eu posso, né, então eu tenho recebimento, armazenamento, área de preparo, distribuição. O que mais que eu tenho? Armazenamento, recebimento, né? Armazenamento, área de manipulação, preparo e pré-preparo, distribuição. Aí eu vou pensar que tem setores adjacentes. Sala do nutricionista, área de higienização, depósito de material de limpeza. Será que esse lugar transporta? Se ele transporta, eu vou ter que verificar se tem um local destinado para carros. Então a gente vai pensar de forma organizada numa linha bem linear de por onde o alimento passa. E aí você vai conferir em loco. Então você vai começar a colocar as áreas que você tem e você vai começar a colocar os setores que você tem e os subsetores que você viu ali dentro.
independente se eles tenham barreira física ou não. Pode ser que eles não tenham barreira física, mas assim mesmo é um subsetor. Além desses que nós falamos, nós vamos ter ainda outros setores que são importantes. Banheiro, vestiário. Por quê? Porque é muito importante a gente entender aonde que esses locais estão dentro da empresa. Porque isso determina muito o risco de contaminação. Quando a gente faz um layout do lugar, é importante a gente entender onde cada um está, né? Quem não sabe o que é layout, é uma planta, então uma planta do local, né? Da indústria, da cozinha, do que seja, e aí a gente vai colocando e fazendo as setinhas. Por exemplo, o colaborador entra por aqui, aí ele vai para o banheiro, para o vestiário, depois ele volta para dentro da área de manipulação. Será que tem fluxo cruzado aqui? Por onde sai o lixo? Por onde entram as mercadorias? Por onde sai a comida pronta para ser distribuída? Nessa cozinha tem marmitex? Se tem, ele é distribuído? Por onde que ele vai? Então, tudo isso é importante a gente entender lá no dia que a gente está separando as nossas áreas, tá? Ou setores. E aí, a partir disso aqui, você vai ter um checklist para cada setor que você for fazer. Então, por exemplo, banheiros, fundamental. Então, aqui a gente tem um checklist para banheiros. A gente tem um outro checklist que é para vestiário. Pode ser que o local tenha banheiro separado de vestiário. Pode ser que não tenha, que seja tudo junto, banheiro e vestiário. Aí é sempre importante olhar o cabeçalho do documento e ver o que está dizendo aqui e lembrar que se tem campo para ser preenchido é porque tem que preencher. A gente recebe muito documento preenchido pela metade. As pessoas já começam no documento, mas esquecem do cabeçalho, como se isso não fosse importante. E não aproveitam, às vezes, o espaço que tem aqui para comentários, dizer coisas que às vezes não estão previstas aqui que você encontrou lá. Então, banheiro, vestiário. E aí a gente tem a parte de edificações e instalações. Aqui é aquilo que eu estava falando naquela hora, onde a gente tem um checklist específico para edificação e instalação. Ou seja, aqui a gente vai descobrir todas as não conformidades estruturais. As não conformidades que dizem respeito a edificações. E quando a gente fala em edificação, nós estamos pensando em ordem: teto, parede, porta, janela, piso. E quando a gente fala em instalações, nós estamos pensando em instalações elétricas, instalações hidráulicas. Tudo isso vai estar dentro desse checklist. E aí, esse checklist de edificações e instalações, ele deve ser feito por setor. Então, se eu tenho um depósito, uma área de preparo, uma área de recebimento e uma área de distribuição, eu tenho que fazer 4 checklists de edificações e instalações. Por quê? Porque pode ser que em um lugar o piso seja de cerâmica branca e no outro seja um piso de cimento queimado. Então, eu vou colocar separado. Agora, pode ser que o lugar é tão pequeno que está praticamente tudo num só. Às vezes o próprio depósito está junto com a manipulação, com a área de preparo, que está junto com a distribuição. Eles só são separados não por barreira física, só por atividades. Eles estão separados, está tudo... Ou não, às vezes a gente pega a coisa tudo misturada, né? Mas o que eu estou querendo... Aqui a gente não está olhando a parte operacional, a gente aqui não está olhando os erros operacionais que estão acontecendo. Aqui nós estamos falando só de estrutura. Então, se as paredes, as portas, tudo igual para todo mundo, usa um documento só, que vai facilitar para a gente.